Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cacilda Santos da Agrovila 21, parabenizando Haroldo e Jucineia, que Deus os abençoe. Um alô especial para Eli e Irani, são de Ipatinga, Minas Gerais, estão hoje completando 5 anos de casados, que Deus abençoe essa união. Também Dulce Auxiliadora Rodrigues completou mais um ano de vida, que Deus abençoe. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Também Terezinha Pérez, Suzana e Beth. Um abraço a vocês. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Luzia Martins é de Alvorada do Norte, em Goiás, pedindo orações por Alain Mateus, que está enlutado, perdeu um familiar, que Deus o conforte. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente, fale conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe Haroldo e Jucineia, dê a eles muitos anos de vida, bênçãos também, Eli e Irani, que sejam abençoados por Ti e continuem nesta união, que sejam felizes para toda a eternidade. Também pedimos uma bênção especial para Dulce Auxiliadora Rodrigues, que completou mais um ano de vida, e ainda pedimos também por Alain Mateus, que está enlutado, que Tu o confortes, dê forças, e todos os demais que nos escrevem, pedimos que os abençoes em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram orando por nós. Estivemos fora passando alguns dias de descanso. Transcorreu tudo bem, graças a Deus. Fomos e voltamos em paz e segurança, e que Deus continue abençoando a cada um de vocês e também abençoando estes momentos que nós passamos juntos cada dia estudando a Palavra de Deus. Essa semana nós vamos falar sobre testemunhas que nós encontramos aqui no Evangelho de João, que testemunharam a favor de Jesus, que ele era o Messias. Em João capítulo 3, no verso 3, lemos: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus a Nicodemos, quando Nicodemos procurou se encontrar com Jesus à noite, e Jesus então mostrou para Nicodemos que era necessário ter uma nova vida, um novo nascimento. Nicodemos perguntou: como pode uma pessoa já velha entrar novamente no ventre de sua mãe? E então Jesus ele explicou para Nicodemos que esse nascer de novo era nascer da água e do Espírito, porque se nós não nascermos da água e do Espírito, quer dizer, do batismo e da presença do Espírito Santo em nossa vida, nós não iremos ver o reino de Deus. Mas aqui em João, nós vemos que Jesus ele já havia transformado água em vinho. Jesus ele já havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, isso com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já havia curado o filho do oficial. Jesus já havia ressuscitado Lázaro dos mortos. Enfim, Jesus já havia feito vários milagres. Mas isso para os judeus que estavam cegos, que não queriam enxergar que Jesus era o Messias, isso não significava nada. E então algumas pessoas naquela ocasião testemunharam verbalmente, falando que Jesus ele é o Messias, ele é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Em João, no capítulo 1, nos versos 19 até o verso 23, João, capítulo 1, versos 19 a 23, aqui nós lemos: este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas
para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. João Batista, ele estava no deserto pregando o arrependimento, batizando as pessoas com água, e líderes judeus então enviaram pessoas até onde João Batista estava para perguntar quem era ele. Eles queriam saber por quê? Porque tanta gente, uma multidão grande cada dia ia para o deserto para se encontrar com João Batista. E eles então perguntaram a João: quem é você? E aí ele, com toda sinceridade, com toda franqueza, ele respondeu: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque naquela ocasião havia a expectativa da vinda de um libertador, da vinda de um Messias. E João, então, ele juntava muita gente onde ele estava e todos ouviam o que João pregava e se arrependiam, se batizavam. E então ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o enviado. E aí perguntaram: você é Elias? Ele também respondeu que não. Mas você é o profeta que nós temos esperado? Ele também respondeu que não. E então, eles insistindo com João Batista, quem era ele, que eles precisavam enviar uma resposta para os líderes lá em Jerusalém. Então, João Batista, ele usa aqui as palavras que Isaías, o profeta, 700 anos antes havia escrito. Está em Isaías 40, versos de 1 a 5, nós lemos: consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. O profeta Isaías, profetizando aqui a respeito do nascimento de Jesus, do Messias, o enviado, e ele disse que deveriam preparar o caminho no deserto para o Senhor. E naquela ocasião, quando um rei, uma pessoa influente ia visitar as províncias, ia passar por alguns lugares, eles mandavam pessoas à frente para preparar o caminho, para aplainar, para que a estrada estivesse boa, para que aquela pessoa influente pudesse passar. Assim era o costume naquela época, como hoje em dia, por exemplo, alguma autoridade vai a uma cidadezinha do interior, o que eles fazem? Eles preparam, pintam os meios fios, de branco e enfeitam um pouco as ruas, para que fique bonito, para que essa autoridade possa ver algo, que chame atenção. Então, era isso que o profeta Isaías estava falando. Eles deveriam preparar o caminho, aplainar as estradas e tirar as pedras para que a carruagem pudesse fluir normalmente naquelas estradas. E então, João, como nós dissemos aqui, João Batista, no capítulo 1 de João, no verso 23, João disse: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então, esta foi a missão de João Batista, preparar o caminho para a vinda de Jesus. E exatamente aconteceu. Quando João estava certo dia batizando ali às margens do Rio Jordão, Jesus apareceu. E Jesus foi visto por João Batista, e João Batista, ele não conhecia ainda Jesus pessoalmente. Mas
João, inspirado pelo Espírito Santo, aí ele aponta para Jesus e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos detalhar um pouco mais este Cordeiro de Deus amanhã no estudo que iremos fazer. Mas aqui nós sabemos que, como naquela ocasião, as estradas estavam esburacadas, cheias de pedras, e às vezes, então, pessoas, como nós dissemos, eram enviadas à frente do rei, à frente da autoridade que por ali ia passar, e então eles nivelavam a superfície daquelas estradas, eliminavam curvas muito fechadas, curvas acentuadas, para suavizar o caminho do rei. E assim, cumprindo a profecia, João Batista ele veio a fim de preparar o coração das pessoas para receberem a Jesus. E também nós hoje temos esta missão. Nós precisamos preparar o caminho para que as pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas ouçam falar de Jesus e quando elas ouvirem, elas possam tomar a decisão de aceitar Jesus em suas vidas. Mas nós é que temos que preparar o caminho. Nós, como cristãos, precisamos ser luzes onde quer que nós estivermos. Todos os nossos atos, nossas palavras precisam estar de acordo com aquilo que nós cremos e de acordo com aquilo que nós pregamos. Porque se nós assim agirmos, vivendo aquilo que nós cremos e que nós pregamos, as pessoas elas serão tocadas pelo Espírito Santo e irão então aceitar a Jesus em suas vidas. Como nós estudamos na semana passada, João, ele começou aqui o seu evangelho falando que Jesus é o verbo, ele é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas através de Jesus, que é a palavra, que é o verbo. E então aqui, agora, essa semana, João Batista está testemunhando desse Jesus que ele falou lá no capítulo 1, versos de 1 a 3, de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João Batista, então, foi uma fiel testemunha, e é tanto que o próprio João Batista foi levado à prisão e depois foi decapitado porque ele testemunhava de Jesus e ele pregava o arrependimento dos pecados para que as pessoas pudessem ser salvas. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos que a Bíblia diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.